Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Fala Neuro. Eu sou o Dr. Juarez Harding, sou neurologista. Eu sou a Bruna Bovarotti, neuropsicóloga, e hoje a gente está aqui com a Rosa Maria para conversar um pouco sobre burnout. Por favor, se apresente para nós. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu sou a Rosa Maria Arras, eu sou psiquiatra e também sou psicoterapeuta. Muito bom. E a gente vai falar sobre burnout. Burnout, todo mundo já ouviu falar. Uhum. E tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe muito bem o que é. Acho que é assim, estourei, explodi, burnout, para tudo, Nem sabe se travou, de fato tá entre... Se é uma sim. doença, um transtorno... Se é uma síndrome do pânico, se é uma crise de ansiedade, se é travou o drive. E outro dia eu hoje. ouvi um nome novo, um burnout. Depois eu vou comentar, Virou verbo? Não sei se isso... Você burnou, eu burnei. Eu vou contar o que foi, que depois eu fui entender o que era, a gente vê. Mas então, se você puder contar um pouco para nós o que é, né? Como que a gente define aí o que é burnout? Quando a gente define o burnout, a gente está falando basicamente de 3 grandes critérios que precisam existir, né? A gente está falando de um esgotamento mental e físico muito significativo que a pessoa tem. Você também tem que ter um distanciamento emocional do seu trabalho, você começa a ter um negativismo, a não querer se aproximar, não querer se relacionar mais com o seu trabalho, e você tem que ter queda de produtividade. Então, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece como um fenômeno ocupacional, ela não reconhece como uma doença. Tá? Então, aí a gente começa a entrar até em algumas coisinhas, às vezes um pouquinho mais técnicas, mas que eu acho que ajuda a entender um pouco mais claramente do que a gente está falando. Então, a gente fala sobre um fenômeno ocupacional ou a síndrome do burnout, que você vai ter que ter essas características bem representativas acontecendo por um período de tempo mais prolongado. E as pessoas percebem isso nelas mesmas. Esse distanciamento é até uma defesa, talvez, da pessoa? É uma defesa. É uma defesa, é uma rejeição até, a gente pode chamar até como uma certa rejeição. Os livros citam muito como um cinismo, né? Como um cinismo em relação ao trabalho, um certo desleixo, um certo desdém, uma pouca vontade de interagir com aquilo que antes você interagia e sentia até prazer. Então você tem também uma perda do prazer naquela relação trabalhista antes. Poxa, perfeito começar com essa definição, Rosa, porque primeiro para o pessoal entender, né, que muita gente acha que burnout é migué, né? Cansei. Burnout é cansei. Preciso de férias. E capturei aqui um nome chique para falar que eu não quero mais. Enfim, o burnout é encarado por muita gente como algo pejorativo ou como algo fictício, frescura. ou uma frescura, né? Um piti. Então, legal começar pela definição, né? E uma coisa importante, está relacionada ao trabalho. Essa questão de fenômeno ocupacional, quer dizer, relacionado ao trabalho. Não tem burnout em casa, não tem burnout no jogo de basquete. Não. O burnout é ocupação, a não ser que você trabalhe com basquete, aí Sim. você tem um burnout com os teus alunos. Mas o burnout é uma questão ocupacional, quer dizer, tem que ter o trabalho como o envolvido principal aí, né? Ele é o grande envolvido, no final das contas. Eu acho que até se tornou uma coisa um pouco mal vista hoje em dia pelo número de afastamentos que a gente tem, que aumentou, se não me engano, aumentou em mais de 800%. Nossa, o muita número coisa. de afastamentos por causa relacionada ao trabalho dentro do INSS, órgãos, né, que geram esse processo de afastamento do trabalho. Então, quando você aumenta o número, acho que de uma forma tão maciça, vira um pouco carne de vaca, digamos assim, né? Você perde um pouco a referência do que é realmente sério e do que as pessoas talvez não estejam conseguindo tolerar o estresse natural inerente ao trabalhar, né? Porque existe um estresse inerente ao trabalho. Né? Tanto que quando você vai, eu gosto muito das definições das palavras, porque eu acho que quando você define palavras, você consegue
abranger melhor do que você está falando. Quando a gente fala, por exemplo, de estresse, estresse é algo fisiológico, é uma resposta natural do seu organismo a uma demanda que o ambiente gerou para você. Então, você ter uma reação de estresse é considerado normal. O grande problema é quando você perde a capacidade de lidar com aquele estresse que se tornou ou exagerado, ou você perdeu a capacidade em lidar com aquele nível que estava sendo colocado. Aí a gente começa a entrar no burnout. E aí é o que você coloca das duas outras características, né? Que tem que ter, que é a questão de esgotamento não só mental, porque estamos falando aqui de uma crise, vamos dizer assim, um surto, né? Mas físico também. Então, é isso que eu queria dizer, pensar. Tem que ter Esse esgotamento, ele vem de que forma, né? Ele também se expressa no corpo, né? Muito. A gente consegue identificar diversos sinais e sintomas que antecedem você pifar, digamos assim. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, que ajuda a diferenciar, é se você tira férias e não resolve, muito provavelmente é burnout. Porque se você está cansado, o cansaço você revigora descansando. Agora, o burnout você não consegue zerar somente através de um descanso. Então, essa coisa do descansa que resolve, não resolve. Por isso que você, no final de semana, num feriado prolongado, ou até nos seus 30 dias de férias, você volta, você não resolveu o problema que foi o causador, que é ocupacional, que é o seu trabalho por N aspectos que podem estar acontecendo dentro do seu trabalho. E aí essas características, então, de comprometimento não só mental, mas físico, e a característica de queda de produtividade e essa dificuldade de, quer dizer, não recuperar com descanso, você diferencia, então, isso do próprio estresse normal que o trabalho traz. Sim. Claro que a gente vai conversar aqui sobre o limiar de cada um, né? Tem gente que pode entrar nesse estado que a gente está discutindo aí de burnout por muito pouco, e aí, mas não deixa de ser burnout, né? Pelo que eu estou entendendo, não deixa de ser burnout. Sim. O cara tem um limiar baixo, Sim. mas não é uma frescura, não é um fingimento, não é um exagero. Mas com essas características que você colocou, a gente já entende o que é o estresse normal e o que é um fenômeno patológico, aí vamos chamar assim, não é doença, mas é um fenômeno patológico, vai. Precisa de cuidado, né? Tem até uma terminologia para isso, que é o eustresse, que é estresse normal. O estresse normal. Que legal, gostei, nunca tinha ouvido falar. Tem eustresse, que é uma terminologia para dizer que é o estresse que pode te motivar, Sim. que faz você correr atrás, que gera um desejo de superação. E que mesmo sendo negativo, é normal, assim, né? Mas aí é o destresse. Que é interessante, a jogada por isso que eu gosto tanto das palavras. Interessante. É bom, porque a gente discute com parâmetros, entendendo as palavras. Quando você usa as palavras, por isso que eu acho que é uma característica um pouco particular minha, de falar um pouco dessas terminologias de uma forma acessível para você entender. Bom, então, o estresse é a palavra, o nome geral da característica. Sim. O eustresse é você no seu dia a dia, entrega de relatório, preciso fazer, quero uma promoção. Pode até ser negativo no sentido de desconfortável, exato, mas administrável. Você administra e aquilo não te adoece. Exatamente. O destresse te adoece. Ele já passou do seu limite. E aquilo ali vai gerar sintomas que podem ser físicos ou psíquicos. Normalmente, as pessoas começam enumerando sintomas mais de fundo psíquico. Dificuldade de concentração, prejuízo de memória, né? Tanto que as pessoas têm vontade de ir mais, não tem interesse, não tem interesse, perda do prazer nas atividades que antes você sentia prazer. É muito interessante que as pessoas começam assim, eu acho que eu tenho TDAH. Eu falo, por que você acha que você tem TDAH? Porque eu não consigo concentrar no trabalho. Peraí, volta, vamos voltar um pouco essa fita e entender por que será que você não está concentrando. Você está dormindo? Né? Então você tem prejuízo de sono, concentração,
a memória, a capacidade de retenção, a capacidade, né, acho que o neurologista com certeza sabe até melhor do que eu, de evocação de memória. E aí você começa a ter sintomas físicos também, né? As pessoas até brincam que você começa a ter, por exemplo, tremores. O tremor né? nos olhos. Vai tremendo o olho, treme bochecha, Marca uma né? consulta. Então, dos olhos. De estresse. Olha que chique, eu tenho de estresse. De estresse. Né? Você faz taquicardia, você começa a fazer sintomas de ansiedade, né? Porque não existe ansiedade patológica sem sintoma físico. Uhum. A ansiedade, quando ela é patológica, porque tem ansiedade normal também, fisiológica. A ansiedade, quando ela é patológica, ela vai apresentar a sintomatologia física. E isso gera um círculo vicioso. Então, uma sudorese, que é um transpirar, uma taquicardia, um aperto no peito, ou até sintomas gastrointestinais, de diarreia, de prisão de ventre. Então, isso pele, tudo... dermatite. Pele. Você pode coisas, estourar em todos... Estresse, na verdade, eu costumo dizer que vai do cabelo ao dedo do pé. Você pode apresentar, de acordo com o plexo mais frágil que você tem, cada um tem um ponto mais frágil, um calcanhar de Aquiles. Todo mundo percebe, eu faço enxaqueca, eu faço gastrite, eu faço dor na lombar. Sim. Dor na lombar, então, é um Dores, clássico, dor crônica, né? dor crônica. Então, tudo isso está relacionado a esse esgotamento físico, que é uma das características. Por que será que aumentou tanto? Assim... Se a gente for parar para analisar o Brasil, né? O Brasil, eu acho esse dado extremamente pertinente, né? O Brasil, hoje em dia, ele lidera no mundo como o segundo maior número de afastamentos por trabalho. A gente só perde para o Japão. Tá. Então, olha que interessante. A gente só perde para o Japão. Perdemos para o primeiro mundo, pelo menos. Perdemos para o Japão. O Japão chega a ter 70% dos trabalhadores com queixas relacionadas ao burnout. O Brasil tem 33 milhões de pessoas hoje em dia, ou seja, aproximadamente 30% da população refere isso. Aí a gente vai entrar numa discussão que eu acho que é muito ampla. Né? Muitos parâmetros para avaliar. Que tem parâmetros desde a sua jornada de trabalho, do número de horas. Eu acho que tem uma cultura, exatamente, uma cultura no Brasil do vestir a camisa, de sangue, suor e lágrimas, de falta de limites, né? É muito interessante, eu tive alguns pacientes que durante a pandemia mudaram para a Europa, foram morar em Luxemburgo, foram morar na Suécia, e eles ficaram completamente chocados. Assim, eles falaram assim, o meu chefe brigou comigo porque eu respondi um WhatsApp depois do horário de trabalho. Eu falei, olha isso, olha aí, né? Olha a diferença. Aqui, se você não responde o seu chefe, você entra em angústia. Você olha o seu WhatsApp além do seu horário de trabalho. Então, acho que a gente entra numa discussão muito cultural, ampla, né? E acho que, além disso, também, a população brasileira, isso até me corrige, ela também tem uma atenção primária de prevenção a doenças mentais muito ruim. Somos um país subdesenvolvido, né? Então nós temos uma atenção primária ruim, nós temos uma população mais adoecida, né? Eu acho que assim, até mais adoecida no sentido de nutrição, no sentido de atividade física, nós somos mais carentes, né? Então, quer dizer, acho que são indivíduos mais suscetíveis a um esgotamento físico e mental, que encaram uma cultura e uma forma de trabalho que também favorece esse esgotamento. Quer dizer, junta a fome com a vontade de comer, né? Sim. E o preconceito? O europeu, ele é diferente já na sua criação, sim, né? E um preconceito com a saúde mental. Também. Né? Eu lembro que quando eu me formei, disso, né? eu tinha 2 carimbos. Eu tinha um carimbo como clínica e eu tinha um carimbo como psiquiatra. Porque se eu afastasse como psiquiatra, a pessoa era demitida depois. Olha só. Ela era demitida. Então, isso a gente está falando, não tem tanto tempo, a gente está falando de 15 anos atrás. A pandemia mudou isso drasticamente para melhor. Se teve um ganho que a pandemia trouxe para a gente, foi
a percepção de que saúde mental aceitação importa, disso, né? é né? importante. As pessoas Aceitação. vão no psiquiatra agora e não tem o tabu, Eu né? brinco até dizendo, né, perdão pela brincadeira, mas eu brinco até dizendo que o psiquiatra virou quase pet. Todo mundo quer ter um para chamar de seu hoje em dia. Verdade. Né? As pessoas hoje têm meio que orgulho, Hoje não? tem Meu psiquiatra, né? O meu terapeuta. Eu acho maravilhoso. Acho que até a psicologia É, também, né? mudou As muito, pessoas mudou muito. buscavam menos, né? Muito menos, não eram acredito questões, em psicóloga, não vou, não gosto. Tava tal. muito mais Hoje no campo da Hoje, loucura, porque eu né? tenho de paciente Sim, que fala, não, já tô fazendo terapia, já É. comecei, já antes de qualquer coisa, por né? conta. Cedo já deixa na terapia. Mudou Exato. muito mesmo esse A cenário. pandemia acho que foi um divisor de águas. gigante. Porque aumentou também, né? Assim, Muito. foi uma coisa boa, mas por conta de uma coisa ruim, né? Aumentou foi muito a doença assustador. mental, né? Foi assustador. Na verdade, foi muito interessante porque você conseguiu observar, você observou dois grandes movimentos na pandemia, né? Os introvertidos adoraram a pandemia porque Sararam de tudo. sararam da crise de pânico, da fobia social, né? Sim. Porque puderam ficar mais reclusos e os muito extrovertidos adoeceram exatamente porque não podiam ter um contato com o mundo externo. Quando a pandemia, né, encerrou, aconteceu um movimento contrário. As pessoas que precisaram sair de casa, pegar longas jornadas de trabalho, lidar com, né, com uma chefia de uma forma muito mais reta e direta, voltaram a adoecer. Então, eu acho que a gente, quando fala dessa questão do burnout e da saúde mental, tem para todos os lados, né? Tanto o home office adoeceu as pessoas. Isso é uma coisa que já ficou muito comprovada, porque não tinha limite, né? Antes você tinha um contorno de limite, você saía do trabalho, o trabalho acabou. Não tinha mais essa separação, né? A home casa office é o trabalho, né? A coisa ficou muito misturada. Eu tenho muito paciente com transtorno do sono por conta desse modelo home office. O cara, muitas vezes, tem um escritorinho dentro do quarto. Sim. Então, ele sai da cama... Trabalha de pijama. E aí o cérebro dele começa a confundir tudo, né? Quer dizer... Eu tô dormindo no mesmo lugar que eu trabalho, eu costumo explicar para os pacientes que o cérebro muitas vezes é uma criança mimada, né? É um cérebro mais primitivo, né? Então, como é que você dorme no mesmo lugar que você trabalha? Um estímulo de vigília no mesmo lugar que você tem que ter o contrário, né? Então, eu falo, cara, coloca um biombo, divide no mínimo aí para o teu cérebro entender um pouquinho. Põe uma roupa, nem que seja só a parte de cima, né? Exatamente. Uma roupa de trabalho, tira a roupa de trabalho, toma um banho e põe o pijama... Né? Faz um teatrinho pro teu cérebro entender que são situações diferentes ali. Porque... E isso é uma coisa que a gente consegue perceber muito diferente na Europa, por exemplo, em relação ao Brasil. No Brasil, o home office é você na bancada da cozinha, com a moça fazendo almoço, com o filho roteando a sua internet, fazendo dever de casa. Na Europa, eles pagam a sua internet, você tem dinheiro para comprar uma boa cadeira ergonômica para você poder sentar, você ganha um notebook. Então, até o estímulo... E a cultura, né? A disciplina. Perfeito. Pegar, né, até contradizendo aí os japoneses, mas o oriental tem uma disciplina melhor, o europeu tem uma disciplina melhor, do que fazer essa bagunça do latino. O latino é meio bagunçado, né? Faz tudo ao mesmo tempo, né? O gato no colo, toda, né? E o europeu eu imagino que seja um pouco mais organizado, né? Então ele consegue fechar a porta, né? Não me interrompe. Tem até uma coisa de educação com os filhos, né? O brasileiro, os filhos abrem a porta, xinga. Exato. Acho que o europeu tem até uma frieza mais necessária para essa disciplina, né? Talvez por isso a gente tenha mais também burnout. E eu tive alguns pacientes que me contaram coisas muito interessantes de quando mudaram para a Europa, do treinamento para o home office, que é uma coisa que a gente nem imagina. Vai então, de casa aí, é assim, toma aí seu notebook e, né, só entrega, né? É o famoso entrega, você precisa entregar. Eles falaram, Rosa, eu passei por um treinamento do que é home office, de como fazer home office, coisas que nós médicos estamos tendo que fazer pelos pacientes, que é toma banho, troca de roupa, sente num outro lugar, tenha uma luminosidade, pare de tanto em tanto tempo, não ligue a televisão da sua sala, não faça de dentro do seu quarto, né? Você tem um ambiente adequado deles serem entrevistados a respeito de como é o seu apartamento.
quantos cômodos tem no seu apartamento. Porque se você não tem um ambiente propício, venha para o escritório. Né? Então eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha nem ouvido falar de um treinamento para um home office. Então acho que tudo isso contribui realmente para a gente estar muito mais prejudicado em termos de burnout na nossa sociedade. Muita gente só percebe, talvez, né, pense sobre burnout depois que eles usam uma palavra, eu pifei. O que é esse pifar? Chegar no... Como é que a gente chega nisso, né? Antigamente usava estafa. Usava estafa. Só que é aquilo, a gente muda a terminologia exatamente para ela não ficar tão pejorativa, né? Carregada de conceitos. Exatamente. Tem uma expressão na psiquiatria que ela não é uma expressão oficial, né? Mas ela é usada extraoficialmente, que é uma terminologia chamada depressão funcional. Não sei se vocês já chegaram a ouvir falar do que é depressão funcional, que é exatamente isso que precede o pifar, que é você continua funcionando, mas você já está deprimido. Então, o que acontece? Antes você ia à igreja, você jogava tênis, você saía com seus amigos, você trabalhava, você via série, você tinha vida afetiva, aí você começa a ficar desanimado e você para o tênis. Aí você começa a não querer mais ir à igreja, você faz uma coisa que a gente chama de restrição de repertório. Você vai restringindo o seu repertório. Por quê? Porque você está estafado, você está com cansaço, você está desgastado fisicamente. Só que você precisa guardar o pouco de energia que você tem para o que é essencial. O que é o essencial? É trabalhar. Pagar conta. Pagar conta. Por isso que o burnout é principalmente visto na faixa etária de 35 a 49, que é quando você tem a principal sobrecarga de filhos, pais mais velhos, necessidade de alavancar a carreira, né? Então, o que você faz? Você para tudo que você fazia antes em termos de atividades que exatamente ajudavam você a despressurizar, exatamente a recarregar, porque você não tem ânimo, não tem energia, você está cansado e você guarda o pouco de energia que você tem para trabalhar. Só que imagina que antes você gastava X de energia para o seu trabalho. Agora, para você exercer aquele X, você precisa de 10X. E isso é o que a gente chama de depressão funcional. Então, é o famoso estou pifando, né? A gente já chama isso de depressão funcional. Princípio de burnout. É um princípio de burnout. Eu odeio quando o paciente fala princípio de AVC. Princípio de infarto. Princípio de infarto. Infartou não. O burnout tem um princípio de burnout. Mas tem um certo gerúndio. Tem um pouquinho de gerúndio. Você tá começando. Por quê? Porque a gente ainda se mantém ativo. E, pegando até a população brasileira e uma coisa cultural, num geral, que a gente tem como referência, se eu consigo trabalhar, eu tô bem. E esse é um conceito muito distorcido que a gente tem como premissa, que não é porque você está conseguindo trabalhar que você está bem. Por isso que a gente chama de depressão funcional. Então, você já tem alteração do sono, alteração de libido, alteração alimentar, perda de prazer nas atividades, tristeza, irritabilidade, ansiedade, mas você continua trabalhando, você continua conseguindo entregar. Então, você se exige internamente muito além do que você está conseguindo dar conta, e aí você vai, consequentemente... Consumindo tudo que... Consumindo toda a reserva. Exatamente. Geladeira abaixo, né? Então, por isso que esse estar funcionando não é um parâmetro de bem-estar, né? E a gente tem muito... Perigoso, né? É muito perigoso. É interessante porque, num geral, sendo um pouco caricata, com todo respeito, os homens me procuram muito quando pifam no trabalho. Às vezes o casamento já foi pro beleléu, o relacionamento com os filhos não existe, mas o cara tá trabalhando, toca o barco, tá tudo certo. É normal. Eu tô funcionando. A mulher me procura quando o relacionamento tá afundando, quando o casamento não tá legal, quando a relação com os filhos tá sobrecarregada. Geralmente é antes do trabalho? Ou a prioridade delas é diferente? Não acho nem que seja uma questão de... Eu acho que é uma sobrecarga.
Porque, num geral, a gente vê os homens tendo mais disponibilidade temporal para dedicar ao trabalho, num geral, sem querer, obviamente, polemizar de forma alguma, né, a discussão homens e mulheres, mas as mulheres acabam ficando... Eu acho que as mulheres, num geral, sem querer ser tendenciosa, mas eu acho que elas estão mais burnoutadas, né, do que os homens, em certos aspectos, por uma demanda de sobrecarga que elas não estão conseguindo administrar. E elas percebem os primeiros sinais na vida íntima. Então, eu acho que por uma percepção dos sinais, ela fala, tem alguma coisa errada aqui. E é cultural também, né? Talvez porque elas priorizem. É culturalmente priorizado. Também a família, né? Porque também a família. Esse papel, a mulher conquista o espaço de trabalho, mas ela não perdeu o papel de mãe, né? De cuidar, de papel, aquela figura que centraliza o cuidado e que pensa a logística da família. Então, a gente tem uma nova função, uma ideia, uma conquista. E ela acumulou junto com ela, não dividiu ela não colocou aquilo para fora, ela não deixou de querer entregar aquilo, né? Não é que agora eu quero entregar o trabalho e a família não importa, ela continua dando o mesmo valor da mulher de antigamente, né? E aí, de fato, é um acúmulo de... E o homem tem essa cultura não, família... A família para o homem é ser capaz de dar o sustento, né? Tanto que o homem acaba deixando também para a mulher, que às vezes trabalha, que é a burnoutada aí, que é a burnoutada também, mas ele acha que está deixando para ela a responsabilidade da família, ela realmente está ali equilibrando os dois pratinhos e ele está focando no trabalho. Tanto que a frase normalmente de abertura do homem é estou irritado no meu trabalho, e a frase de abertura da mulher é estou irritada com meu marido e com os meus filhos. Então é muito interessante a frase de abertura, de percepção, de tem alguma coisa errada comigo. Eu estou gritando com os meus filhos, eu estou irritada com meu marido. E o homem não, ele fala, eu vou explodir com meu chefe, eu não estou mais aguentando. E quem que chega mais cedo para você? Mulher. Por conta disso, você acha? Não, porque a mulher, ela se cuida mais. Se cuida mais. Tá. A mulher, ela se cuida mais. Sim. E a mulher, ela é socialmente mais aceito que ela procura ajuda psiquiátrica. Menos vergonha. E ela tem menos vergonha. Normalmente, os homens, eles vêm trazidos. Né? Normalmente eles vêm trazidos pela mulher que fala assim, dá um jeito nele. Eles vão no neurologista. Alguma coisa errada. Eles vão no neurologista. Ou vão no neuro ou vão no geriatra. É muito interessante isso. O neuro passa o mesmo remédio que eu, mas ele não vai no psiquiatra. Sim. Mas vai no neuro. Ixi, a gente não passa o mesmo remédio, a gente passa pior. Porque vocês são muito mais especialistas nisso. Vocês, aliás, vamos falar sobre isso. Assim, como é que é esse ninho de... burnout com ansiedade. Vou fazer um parênteses. Eu, né, assim, como neurologista, não tenho esse treinamento, não tenho essa expertise, né? Então eles vão no neurologista e falam, amigo, o especialista, o psiquiatra. Não, eu prefiro tratar com você. Não é questão de prefiro, é melhor, cara. Você vai tratar comigo, é capaz de a gente deixar passar alguma coisa. Deixar passar alguma coisa importante. Né? O podcast nasce dessa discussão, né? Nossa, assim, num corredor... Porque depois da pandemia, esse conhecimento, aceitação, a frequência maior de adoecimento mental e as pessoas procurando o neurologista e procurando a neuropsicóloga para fazer um diagnóstico de TDAH, de autismo, né? E muitas vezes é ansiedade, é depressão, é burnout, é uma questão do campo emocional. Muitas vezes. É muito mais comum, né? E aí a gente vê, essa é uma fala muito frequente, né? Eu quero tratar com você. E aí às vezes ele manda pra mim, vê se você convence isso aí pro psiquiatra. Isso mas eu acho que semanal. Semanal. Os pacientes vão assistir a gente, vão ver. Eles têm não é sobre você. Eles têm uma jogadinha pra convencer a gente, pra convencer vocês a procurarem melhor. Mas eu diria que Mas eu diria que metade da minha consulta é tentando convencer a pessoa a tomar remédio. É metade, então, assim, também, né? No mínimo metade da consulta, tirando tabus, tirando preconceitos, explicando que vale a pena, que não vicia, que vai tratar, o que vicia, como é que... Então, tem uma parte de psicoeducação dentro da consulta psiquiátrica que ela é absolutamente fundamental, porque as pessoas chegam entupidas de conceitos muito distorcidos. Eu até acho que com a disseminação muito positiva da psiquiatria em todas as especialidades, o start do tratamento,
O gineco consegue, sim, o neuro consegue. Então, aquela coisa do start. Então, até porque a psiquiatria não está dando conta. Tem isso também. Tem um volume tão absurdo de pessoas procurando ajuda que a coisa... Normalmente a pessoa já chega no meu gineco, me deu a fluoxetina. Estou aqui tomando a fluoxetina que o gineco me deu. Já começou, vamos partir daí, exatamente. Eu falo isso para os pacientes, eu falo, vou passar. Porque às vezes vai paciente lá que meramente não tem nada neurológico, é um quadro psiquiátrico, um quadro, um transtorno de ansiedade, uma depressão. E eu sou bem sincero, eu falo, olha, não é comigo, é com o psiquiatra, é o especialista adequado, eu vou te ajudar, vamos já começar com uma medicação. Mas o escalonamento, o aprimoramento, ou a associação do tratamento, enfim, é com o psiquiatra. Mas aí pelo menos cheguem vocês já com, né, alguma coisa feita, né? Não, e as outras especialidades têm têm sido extremamente bacanas em relação a indicar a gente. Porque antes a gente não era indicado. Eu sempre brincava dizendo que eu era a última médica que todo mundo queria ver. Né? Não era especialidade, porque se chegou no psiquiatra, isso é uma coisa que ainda é muito comum. O paciente chega no psiquiatra com uma sensação de fracasso e fraqueza. Se eu cheguei aqui, é porque eu fracassei em dar conta da minha vida emocional. Aí eu falo, gente, mas você não ensaca nem o mercado sozinho. Você quer dar conta da sua vida emocional sozinho? Né? Então, não é tão trivial assim. Mas isso ainda vem muito pesado para as pessoas. Acho que por isso até a demora em procurar ajuda e por isso pifa. O caminho, né, prolongado também, muito né? prolongado. Eu sinto, às vezes, eu sempre me questiono, assim, o quanto que esse avanço em relação à neuropsicologia, aos diagnósticos, também prolongou, talvez, esse caminho, né? Porque eu percebo na avaliação uma aceitação muito maior quando a gente chega num TDAH. Agora, quando você chega num quadro depressivo, é muito difícil. Até num idoso. Se você chega... é uma depressão que está gerando esse esquecimento. É muito melhor do que um Alzheimer. Sim. Mas para pessoa que recebe o diagnóstico, muitas vezes é muito mais difícil de receber. Ela já está preparada para aquele diagnóstico de demência, porque ela já está entendendo que aquilo está acontecendo. Mas quando ele não vem e vem um quadro depressivo, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. E aí tem a etapa do aceitar o diagnóstico, aí tem a etapa do aceitar o remédio, aí tem a etapa do continuar tomando o remédio. Sim, assim, melhorei um pouco, porque a pessoa melhora, aí ela para, porque ela entende que assim, já melhorei, eu posso parar a medicação. Então, tem muito ainda, que eu acho, a psiquiatria eu costumo brincar dizendo que ela é o bebê da medicina. Ela foi uma das que mais demorou a desenvolver medicações, ela foi uma das que mais demorou a sair do preconceito, a sair das sombras, né, de uma medicina muito cruel, de uma medicina onde a gente, até os próprios médicos, se você não tinha talento, faz psiquiatria, né? Até na faculdade, eu sou um pouco dessa época, né, de que fazia psiquiatria quem não sabia o que queria, ou quem não ia virar grandes coisas. Isso já melhorou muito, né? Então, é uma cultura tanto médica quanto, né, dos próprios pacientes nessa resistência com o tratamento. Quando você sai, então, do remédio para outras opções de tratamento, aí fica muito mais difícil. Tem, por exemplo, medicações hoje em dia para tratamento de depressão refratária, ultra refratária, que para eu explicar que a medicação tem que ser feita na veia, dentro do hospital, mas que funciona e que é muito boa. Nossa, às vezes são consultas e consultas e consultas nesse processo de convencimento. E nisso a pessoa está adoecida, ela continua adoecida. Porque ela já imagina memórias do passado, o que era, vão me amarrar. Exato. E vão me sedar e sei lá o que, né? Perder minha consciência, choque. vou voltar como, e o choque mesmo, né? A eletroconvulsoterapia, que hoje é praticada com segurança, mas no passado foi banalizada e cruel, né? Então é difícil para as pessoas hoje em dia aceitarem, entenderem isso. Só uma curiosidade muito rápida, a eletroconvulsoterapia é um tratamento tão seguro hoje em dia que é a primeira linha de tratamento indicada para gestantes. Olha só. Que estão com quadros psicóticos.
né? Ou seja, que romperam com a realidade, que estão com quadros... Mais seguro do que medicamento. É muito mais seguro do que medicamento. Então, só uma curiosidade, né, aqui. E uma dificuldade, porque assim, acha-se muito que os transtornos psiquiátricos não são orgânicos, né? São mentais, subjetivos, né? Estão fora do corpo. E esotéricos. Exato. E não, né? A psicofarmacologia ela está indicada, quer dizer, você tem tanto a terapia como a farmacologia, porque os transtornos têm muita coisa orgânica envolvida, né? Não é só um trauma que causou. Não, tem alteração de neurotransmissor. O trauma está registrado no corpo, né? Ele não fica registrado na nuvem ou no espírito, né? Exato. Ele está registrado nesse organismo, né? Tanto que a neuropsiquiatria é um termo muito comum nos Estados Unidos, né? Você tem neuropsiquiatras. Sim. Quer dizer, não é psiquiatra, não é neurologista. É um profissional híbrido justamente porque ele tem essa visão orgânica dos transtornos mentais, os transtornos neurológicos e psiquiátricos que se confundem, né? A gente ainda tem uma separação na formação muito, né? A nossa formação, então, ainda foi muito assim, né? Neurologia é neurologia. Psiquiatria, a gente ia responder pedido de consulta na residência, entrava e saía correndo. E o psiquiatra é a mesma coisa. Os residentes de psiquiatria, quando ia passar estágio na neurologia, assinava a lista e ia embora, né? Isso quando a gente conseguia um neurologista para aparecer na enfermaria da psiquiatria. Entendeu? Por favor! Isso quando eles não avaliavam o paciente do vidro, né? De longe! Não é meu. Não é meu. Exatamente. Faz uma ressonância, me chama depois. Falando um pouco, né, de tratamento, como que é o tratamento, né, de alguém que tem, então, esse diagnóstico de burnout, que vivencia, o que geralmente é indicado, quanto tempo a pessoa leva, às vezes, se existe uma média ou não, se é muito individualizado de cada um, para a pessoa se recuperar, ela se recupera, ela volta para o trabalho, como que a gente pode pensar isso, né? Ou é algo que não volto mais para esse trabalho nunca mais? Tem muito ou eu não volto mais, porque o trabalho em si muitas vezes não muda, né? Porque se a gente está falando de um fenômeno ocupacional, se aquela ocupação ela não mudou, você volta para o mesmo gatilho, né? Então, de fato, tem muitas pessoas que chegam ao ponto de não conseguirem mais voltar para aquele trabalho. E não consegue mesmo. Tem crise de pânico, tem crise de ansiedade, a pessoa entra num desespero que é uma coisa de um sofrimento atroz. Então, esse é um cenário mais extremo, né? Tem uma outra opção de cenário, que é a pessoa ser relocada internamente, né? Então, teve uma época, nesses idos da época de residência, eu trabalhei num hospital que atendia o convênio da PM, né? Então, eu atendia muito, né, policial, e eles falavam assim, eu não tenho condições, então você tinha que relocar ele internamente, tirar a posse de arma, né? Fazer um trabalho mais, colocar ele num lugar administrativo, tirar ele da rua. Então, você relocava as pessoas, então você pode relocar as pessoas internamente. Isso a gente faz em laudo pericial, a gente sugere que aquela pessoa seja relocada para uma outra função. A outra coisa, fora mexer na dinâmica do trabalho, que deveria ser o ideal, que é o que a gente não consegue na maioria das vezes, você entra com medicação, você entra normalmente com antidepressivos, porque todo antidepressivo também trata ansiedade, que é uma coisa que, no geral, as pessoas às vezes não têm esse conhecimento, acham que estão tratando só a depressão. Mas não, você está matando 2 coelhos com um tiro só. Então, você entra normalmente com um antidepressivo, que é normalmente um grande padrão ouro de escolha, mas a gente também tem que entrar com terapia. E aí até uma grande discussão, muitas vezes, que eu tenho com os pacientes, que eu falo, olha, eu não estou sugerindo que você faça terapia. Não é um sugestionamento. Eu estou mandando. Igual o ortopedista manda fazer físio, ele está mandando você fazer físio. Então, eu estou mandando você fazer terapia. E aí existem até algumas... Opcional. Não é opcional, porque as pessoas ainda têm um pouco esse conceito. Ah, não, mas eu não quero. Só remédio tá bom. Não, mas eu não quero. Não, mas assim, com todo respeito, não é exatamente uma pergunta, né? Isso faz parte do tratamento. E existem algumas linhas de terapia voltadas para o trabalho. Então, por exemplo, tem o mindfulness, que tenta trabalhar técnicas mais dentro do trabalho. Tem terapia para estresse ocupacional. Então, tem algumas linhas de terapia, né,
que olham um pouco mais especificamente para a questão do trabalho. Mas, no geral, eu diria que a própria terapia, por definição, você entender os motivos, os porquês dos porquês, acho que é o que realmente ajuda muito você a fazer mudanças de vida. Associado a isso, o pacote básico, que é dormir, exercício físico, comer bem, descansar, ter férias, que esse é o pacote que tem que existir, acho que para qualquer pessoa, né? Então, a gente acaba não fugindo muito do senso comum de qualidade de vida quando a gente está falando do tratamento para burnout. E a pessoa consegue, muitas vezes, algumas vezes, voltar para o trabalho que ela fazia, se muitas vezes o problema não era só o trabalho, era talvez ela que tinha um transtorno de ansiedade, tinha uma depressão endógena ali rondando, ou outros problemas de relacionamento, enfim. E aí muitas vezes você consegue tratar esse indivíduo e o que está no entorno já não é mais um problema e o trabalho é um deles. Tem esse cenário também. Muito. Só para deixar o pessoal em casa mais aliviado. Muito tem esse cenário, porque vira uma cascata. Se o seu trabalho não tá bom, você tá muito infeliz, isso provavelmente vai para dentro de casa, isso gera medo, isso gera ansiedade, isso gera depressão, então isso vai gerando um feedback positivo de retroalimentação muito grande, aonde vão afundando todos os pilares estruturais da sua vida, que é relacionamento, trabalho, saúde, família, lazer, espiritualidade, religiosidade, né? Esses pilares, eles vão craquelando. Então, quando você trata uma síndrome do pânico e a pessoa consegue voltar, eu tive pacientes que eu já cheguei a acompanhar até a porta do trabalho. Agora a gente vai chegar até o metrô. Hoje a gente vai chegar no metrô. Hoje a gente vai entrar no metrô. Hoje a gente vai chegar na porta do prédio. Porque a pessoa estava num quadro de ansiedade tão gigantesco que ela não conseguia. Sanando as questões psiquiátricas decorrentes, porque aí é uma setinha de mão dupla. O burnout pode causar questões psiquiátricas e as questões psiquiátricas podem causar um burnout. Existe uma mão dupla nisso aqui. Então, você conseguindo extinguir um lado da seta, você melhora automaticamente para o outro lado, que é o trabalho. Então, sim, há luz no final do túnel, sem sombra de dúvida. E como que a gente diferencia o burnout, né, dessa nova geração, que a gente ouve também falar bastante, né? Ontem mesmo eu estava escutando uns jovens, assim, comentando sobre trabalho, né, 20 e poucos anos, e aí né, falando para o outro, você não... o chefe foi conversar para oferecer alguém a sair de férias, e aí ele assumia aquele outro cargo, um cargo de maior liderança, e aí ele mesmo falou, eu não consigo, isso para mim não dá, e aí o outro concordando, não adianta, você não sabe dar ordem, você não consegue ouvir muitas críticas, você não vai conseguir, ainda bem que você teve consciência que seu lugar é aqui mesmo, porque você não ia conseguir ir para esse outro cargo. Até que ponto isso é consciência de fato, é um medo hoje de uma nova geração, é uma tendência, porque a gente percebe, né, as empresas, assim, se queixando, né, dos jovens para trabalhar, existe de fato uma resistência talvez menor, uma tolerância, é um avanço, é difícil, né, da gente refletir talvez sobre isso, a gente está de fato mais ciente do que é bom e não se submete a determinadas situações, ou a gente não submete a mais nada, e, né, talvez adoeça. É uma geração mais frágil, ou é uma geração mais consciente. Que adoece de fato, né? A gente tem muitos jovens eles estão entrando adoecidos. em burnout, né? Estão adoecendo também. Mas eles estão entrando em burnout por muito menos. Porque eles são mais frágeis emocionalmente. É difícil até formular a pergunta, né, cara? É tão muito confuso, é um emaranhado de coisas, né? Refletir um pouco, né? Uma ideia de refletir mesmo, né? Tem uma expressão que eu ouvi uma vez que eu achei interessantíssima, né? Que falam assim, tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos, frágeis.
Homens frágeis criam tempos difíceis. Tempos difíceis, né? Criam homens fortes. E assim, vivemos essa pendularidade dentro. Estamos nos homens frágeis agora, na geração atual, eu diria. Eu acho que a gente tem muito tato até para falar isso, até para não parecer uma dureza das gerações anteriores, mas se a gente for olhar... Choque de opinião de geração. Exatamente, né? Eu acho que tem um lugar dessa geração que está priorizando, olha, eu não quero ser diretor igual ao meu pai, porque meu pai não tem vida. Fantástico. Isso eu entendo como você reconhecendo uma coisa chamada qualidade de vida. Perfeito. A outra coisa é, eu não quero subir a escada necessária para chegar a qualquer lugar que seja, porque isso me exige esforço. E eu quero ser CEO com 23 anos de idade da startup que eu vou criar e eu vou ficar milionário aos 24 anos de idade num passe de mágica. Então, acho que tem uma coisa até um pouco romantizada, idealizada, fantasiosa, infantil, de fato, muito infantil. Eu brinco dizendo que os adolescentes que eu tenho no consultório eu estou terminando de criar, porque adolescente eu não atendo mais, nem adulto, mas muito jovem, porque eu me vejo tendo conversas com eles de dizer assim, você tem que tolerar essa frustração. Você, para sobreviver, não vai ter que engolir um sapo, você vai ter que engolir um brejo. Não é um sapo, é um brejo. Agora, existe um limite muito grande que você não tem que aceitar assédio, que a nossa geração aceitou muito. A gente fez uma residência onde ser assediado era normal, ser maltratado era normal, né? Eu lembro que na residência eu tinha que andar de cabeça baixa, porque você não podia nem olhar direito para quem era mais sênior. Então existia também um exagero para o lado de lá. E toda vez eu brinco dizendo que a vida é igual um elástico de padaria, né? Se você tensiona demais para um lado, quando você solta, você não volta para o equilíbrio, você catapulta para o outro extremo. Então eu sinto que a gente está vivendo um pouco isso, aonde nós somos a pessoal dos 40, 50, é a última geração que foi criada por pais de sangue, suor e lágrimas, né? Muito pesadamente. Então a gente veio com essa estrutura, só que a gente também não passou isso para os filhos. Então veio uma amortização para os filhos que gerou uma resistência ao batente. Assim, ouso dizer que de um jeito muito significativo. E aí eles se frustram com muita facilidade, eles têm uma intolerância muito grande à frustração. Eu tenho um paciente que chegou para mim e falou assim, meu chefe não me elogia. Eu falei, oi? Falei, amor... Quantas vezes você elogia? Né, amor, né? Vamos lá, vamos começar de novo. Então, isso eu tô falando de 25 anos, 26 anos de idade. Que é adolescente ainda. Que ainda esticou. A coisa esticou. Então, acho que a gente entra até numa outra discussão, né? E aí a gente vê tempos difíceis se reaproximando. Então, assim, a geração de agora pegou tempos fáceis, porque veio com um apartamento que o pai deu, veio com um carro que o pai deu, já nasceu com uma previdência privada, então ele não precisa se submeter a absolutamente nada. Né? Então, mas os filhos deles não vão ter essa previdência, não vão ter esse carro, não vão ter esse apartamento. Então, a história ela é muito pendular, ela se repete nesse aspecto. Então, não acho que seja uma coisa de ladeira abaixo, como as pessoas têm uma tendência a olhar, e muito mais uma dinâmica de pendularidade social que a gente vive muito. Né? É verdade. Eu sinto lhe dizer... Jura? Eu não acredito. Tá dando nossa hora. Nosso tempo. Antes de terminar, eu tenho uma pergunta que eu fiquei meio preso nisso. O que é um elástico de padaria? Sabe Uma pergunta, né? Boa pergunta! Fiquei preso nela. Sabe quando... Eu entendi, mas sabe aqueles elásticos marronzinhos, bem vagabundinhos de padaria que o pessoal usa pra... Pelo menos é muita lembrança que eu tinha de ir na padaria, eles sempre amarravam o pessoal. Sabe o pessoal que amarrava dinheiro no elástico? Sei. É esse elástico.
que amarrava ali. De padaria, não? Porque eu acho que eu sempre, não sei se é porque no Rio tinha muita padaria com esses elásticos. Não sei se é uma referência, se eu tô dando uma referência carioca aqui, não sei. A próxima vez que eu for pro Rio, vou numa padaria raiz de bairro. Numa raiz de bairro, ver se tem um elástico. Tudo bom. Você sabia do elástico? Elástico de padaria? Esse termo não. Eu pensei elástico de dinheiro. É esse elástico. É o mesmo elástico. Eu acho que eu vou ter que trocar o termo. Eu vou ter que trocar o termo. Mas também... Olha, foi muito bom, né? Muito, fantástico. Caramba, eu aprendi... Bastante. Eu também. Que muda. Não consegui nem só... Ai, desculpa, eu falo demais, perdão. Não, foi ótimo. De querer te ouvir o dobro. Com certeza que eu vou sair daqui e falar, não perguntei tal coisa. Mas eu que sou muito grata pelo convite. Obrigada. Fiquei muito, muito feliz pela troca e por poder compartilhar. Obrigado. Vamos conversar com a Rosa sobre outros temas. Muito bom, muito didático. Nosso episódio aí. Muito obrigada. Valeu. Por vocês me convidarem. Foi ótimo, com certeza. Obrigada, gente. Bom, se despede aí do pessoal. Obrigada por assistir com a gente mais esse episódio. Você que é bom nisso, né? Segue a gente, compartilha com quem você considera, né, importante ou percebe. Às vezes os familiares também percebem que tem alguém aí já exagerando ou nesse processo de sofrimento importante relacionado ao trabalho. E essa pode ser uma primeira forma de entrar em contato com esse tema e procurar ajuda. É isso aí. Procura um médico, procura o seu médico, procura um psicólogo. Fala no seu trabalho também, né? Procura o RH, procura seu chefe, abre o jogo. Antes de pifar, antes de explodir, procura ajuda, né? Fala com a família, conversa com o marido, esposa, com o filho, com o pai. E só não vai carregando essa bomba relógio sozinho, né? Tá? E aperta o sininho assim, ó, curte a gente, por favor, compartilha. Obrigada. Valeu, obrigado. Obrigada.